Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. Estamos novamente aqui no canal 34.5, Estamos nuevamente aquí en el canal 34.5, Victoria TV. Victoria TV. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração neste dia. Yo tengo una palabra para tu corazón de Dios para este día. Eu quero falar sobre a graça. Yo quiero hablar sobre la gracia. A graça que desconstrói La gracia que desconstruye a justiça humana. la justicia humana. A graça que desfaz La gracia que deshace todo senso de justiça própria, toda forma de pensar humana, toda forma de pensar humana. que coloca a justiça nos seus atos pessoais, Que coloca la justicia en nuestros actos personales. na sua pessoa. En su persona. A graça manifestada La gracia manifestada numa pessoa en una persona chamada Jesus Cristo, llamada Jesucristo. o Deus que tomou forma humana, Dios que tomó forma humana, desceu nesta terra, descendió a esta tierra, descendeu nesta terra e morreu por nossos pecados, descendió en esta tierra y murió por nuestros pecados, manifestando a graça manifestando la gracia que nós recebemos que nosotros recibimos sem ter mérito algum, sin tener mérito alguno, sem ter merecimento nenhum, sin que lo merezcamos, da minha parte e da tua parte. de mi parte y de tu parte. Eu quero falar sobre essa graça. Yo quiero hablar sobre esta gracia. Muitas pessoas não entendem, Muchas personas no entienden, ficam chocadas, se quedan sem compreender. sin entender, Não lhes parece justo, no les parece justo muitas vezes, muchas veces. quando Deus transforma uma vida Cuando Dios transforma una vida que fez coisas terríveis, que hizo cosas terribles, que fez coisas que machucaram pessoas, que hizo cosas que lastimaron a personas, que destruíram que vidas, destruyeron vidas, muitas vezes famílias, muchas veces familias, destruíram a si mesmas, se destruyeron a sí mismo, passado terrível. un pasado terrible. Mas certo dia, Mas un día uma pessoa encontra Jesus Cristo una persona encuentra a Jesucristo como seu Salvador, como su Salvador, recebe o perdão dos seus pecados, recibe el perdón de sus pecados, se arrepende verdadeiramente se arrepiente verdaderamente e então recebe esta graça. y entonces recibe esta gracia. Isto é, em outras palavras, Esto es, en otras palabras, recebe o perdão de todos os seus pecados. recibe el perdón de todos sus pecados. Existe uma lei, Existe una ley, olho por olho, dente por dente. ojo por ojo, diente por diente. A mente humana, La mente a humana, razão humana, la razón humana, normalmente normalmente percebe as coisas por este ângulo, percibe las cosas por ese ángulo. por esta maneira. Por esta manera, Mereceu merecía porque fez alguma coisa, porque hizo una cosa. recebeu de volta Recibió de regreso, de vuelta, porque deu alguma coisa primeiro. porque dio una cosa primero. Mas a Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro, Mas la Biblia dice que Jesús nos amó primero antes de fizermos qualquer coisa, antes de que nosotros hiciéramos cualquier cosa, para que Ele pudesse nos amar. para que Él nos pudiera amar. Estávamos corrompidos, Estábamos corrompidos, condenados condenados em nossos pecados e delitos, en nuestros pecados y delitos. e Ele nos amou, Y Él nos amó, comprando cada um de nós comprando cada uno de nosotros por meio do seu sangue, por medio de su sangre. e agora somos justificados Y ahora somos justificados por meio do seu sangue, por medio de su sangre, por meio da sua graça. por medio de su gracia. Recebemos o perdão dos nossos pecados, Recibimos el perdón de nuestros pecados. aleluia, Gloria a sem Dios. merecermos. Sin merecerlo. Isso, a razão humana, Esto, la razón humana, a mente humana, la mente humana, a lógica, la lógica, muitas vezes não compreendem. muchas veces no entiende. Muitas vezes as pessoas ficam sem compreender Muchas veces personas se quedan sin entender e achando, até pensando que é injusto. y pensando que es injusto. Como Deus perdoa uma pessoa que fez todas essas coisas? ¿Cómo Dios perdona a una persona que hizo todas esas cosas? Nunca vamos compreender com a razão humana, Nunca vamos a comprender la razón humana, mas a graça de Deus é o que explica. mas la gracia de Dios es lo que explica. E a explicação não está em nós, Y la explicación no está en nosotros, mas no grande amor de Deus, mas en el grande amor de Dios. que deu seu filho, Que Dios, seu hijo,
su Hijo, de tal maneira que dio a su Hijo de tal manera para que todo aquele que nele crê para que todo aquel que en Él crea não pereça, no muera, não seja condenado, no sea condenado, mas receba a vida eterna. mas reciba vida eterna. Eu quero ler no livro de Gálatas, Yo quiero leer en el libro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 4. en el capítulo 5, versículo 4, Assim diz a palavra de Deus: así dice la palabra de Dios. separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Em espanhol assim se habla na palavra de Deus: de Cristo os desligasteis, los que por la lei os justificais, de la gracia habéis caído. Aqui o apóstolo Paulo Aquí el apóstol Pablo está explicando está explicando para os seus ouvintes originais para sus oyentes de originales 2000 anos atrás, 2000 años atrás, aqueles que estavam se justificando aquellos que se estaban justificando diante de Deus delante de Dios por meio dos seus atos, por medio de sus obras, por meio das coisas que eles faziam, por medio de las cosas que ellos hacían, da graça de Deus, la gracia de Dios, de la graça de de la Deus, gracia de Dios, eles caíram, ellos cayeron, estavam fora, estaban fuera, perderam. perdidos. Aquele ser humano Aquellos seres humanos que coloca nas suas obras que colocan en sus obras a sua esperança, su esperanza, cai da graça, cae de la gracia, sai fora da graça de Deus. sale fuera de la gracia de Dios. A graça de Deus não traz mérito ao homem La gracia de Dios no le da mérito al hombre, e também não é por causa dos méritos do homem. no, y también no es por causa de los méritos del hombre. Ela não vem dos méritos do homem, Ella no viene de los méritos del hombre, mas pelos méritos de Cristo Jesus mas por los méritos de Cristo Jesús e o seu sacrifício na cruz y su sacrificio en la cruz e o seu sangue derramado em nosso favor. y su sangre derramada en nuestro favor. Nós pecadores, nosotros pecadores, Nosotros los pecadores falhos, fallamos, cheios de defeitos e erros, llenos de defectos. Ele nos amou assim. Él nos amó así. Por isso que nós temos a graça. Por eso es que nosotros tenemos la gracia. Se não tivéssemos a graça Si no tuviéramos la gracia diante de nós, delante de nosotros, estaríamos em condenação eterna. estaríamos en condenación eterna. Glória a Deus, Gloria a Dios, que proveu para nós, que proveó para nosotros a graça por meio de Cristo Jesus. la gracia por medio de Cristo Jesús. Nós vamos ler agora em Romanos, Nosotros vamos a leer ahora en Romanos, capítulo 5, capítulo 5, versículo de número 20. versículo número 20. Como você pode acompanhar na tela da sua televisão. Como usted puede acompañarnos en su televisor. Pero la ley vino para que abundase la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Onde abundou o pecado, Donde abundó el pecado, superabundou a graça. superabundó la gracia. Isto é, onde o pecado residiu, Esto es donde el pecado residiu, onde ele habitava, donde él habitaba, onde ele fazia morada. donde él vivía, Ele foi expulso dessa vida él fue expulsado de esa vida por meio de Cristo Jesus. por medio de Cristo Jesús. E agora essa pessoa recebe, Y ahora esa persona recibe, por meio do sangue de Jesus, por medio de la sangre de Jesús, a graça. la gracia. E então ele recebe uma nova vida. Y entonces recibe una nueva vida. E o Espírito Santo passa a habitar nele. Y el Espíritu Santo pasa a habitar en él. Então, onde abundou o pecado, Entonces, donde abundó el pecado, onde o pecado teve poder, donde el pecado tenía poder, força fuerza para destruir, para destruir, o poder de Deus, el poder de Dios, a força de Deus, la fuerza de o Dios, amor de Deus el amor de Dios, é infinitamente maior agora, es infinitamente mayor ahora, infinitamente mais poderoso infinitamente más poderoso para perdoar essa pessoa. para perdonar a esta persona. Onde o pecado abundou, Donde el pecado abundó, a graça superabundou. la gracia A superabundó. graça de Deus La gracia de Dios é infinitamente mais eficaz es infinitamente más eficaz do que tudo aquilo que o pecado fez numa vida. de lo que todo aquello que el pecado hizo en esa vida.
Deus perdoa o ser humano Dios perdona al ser humano e coloca de forma abundante y coloca de forma a abundante sua graça su gracia na vida do homem. en la vida del hombre. Aleluia. Aleluya. Eu quero ler em Romanos, Yo quiero leer en no Romanos, capítulo 3, del capítulo 3, versículo de número 24. versículo número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Dice así la palabra del Señor. sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Assim se habla em la palavra de Deus em espanhol, sendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redenção que es em Cristo Jesus. Esta justificação, Esta justificación, esta redenção esta redención é de graça. es de gracia. Não tem preço para o homem. No tiene un precio para el hombre. O preço é o preço de sangue El precio es precio de sangre que Cristo pagou. que Cristo pagó. O preço da nossa salvação, El precio de nuestra salvación, do perdão dos pecados, del perdón de nuestros pecados, somente Cristo pagou. solamente Cristo lo pagó. Depois de sermos transformados Después de transformarnos e recebermos o Espírito Santo habitando em nós, y recibimos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, passamos então a ter uma vida de santidade pasamos entonces a una vida de santidad e buscamos fazer a vontade de Deus y buscamos hacer la voluntad de Dios e praticar a sua vontade. y practicar su voluntad. Isso é um outro assunto. Eso es otro asunto. Isso nós vivemos, pagamos um preço Eso es, nosotros vivimos, pagamos un precio neste mundo, en este mundo, por sermos diferentes do mundo. porque somos diferentes al mundo. Pagamos um preço da santidade, Pagamos un precio de la santidad, da afronta do mundo, o confronto do mundo, que confronta al mundo, porque o mundo sempre vai confrontar o cristiano, porque el mundo siempre va a confrontar al cristiano, aquele que quer viver segundo a vontade de Deus, aquel que sigue la voluntad de Dios, porque a vontade de Deus é diferente porque la voluntad de Dios es diferente da vontade do mundo. que la voluntad del mundo. Quando eu falo vontade do mundo, Cuando e eu hablo da vontade yo hablo de la voluntad del mundo, estou falando de viver uma vida segundo a nossa velha natureza. estoy hablando de una vida que es según nuestra naturaleza Corrompida, nuestra naturaleza corrompida, pecaminosa, pecaminosa, que quer fazer aquilo que é o oposto da vontade de Deus. que quiere hacer aquello que es lo opuesto a la voluntad de Dios. Então, mediante esta realidade, Entonces, mediante esta realidad, nós nos posicionamos nosotros nos ponemos diante da vontade de Deus delante de la voluntad de Dios e praticamos a sua vontade. y practicamos su voluntad. Isto é o que cabe ao cristão, Eso es lo que cambia al a cristiano, santidade. la santidad. Em outras palavras, depois que recebemos a salvação, En otras palabras, después de que recibimos la salvación, passamos a viver uma vida de santidade. pasamos a vivir una vida de santidad. E isto é um outro assunto. Esto es otro asunto. Mas eu estou falando do preço da salvação, Mas yo estoy hablando del precio de la salvación, do perdão dos pecados. del perdón de los pecados. Só Cristo pôde pagar este preço. Solo Cristo puede pagar ese precio. Nunca existiu, Nunca existió, não existe no existe e nunca haverá y nunca habrá um ser humano capaz un ser humano capaz de fazer obra alguma de hacer obra alguna que se justifique que se justifique diante do Senhor. delante del Señor. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Não existe um ser humano nesta terra No existe un ser humano en esta que tierra não seja pecador. que no sea pecador. Você pode pensar: Usted puede pensar, ah, mas eu conheço uma pessoa yo conozco una persona que é incrível, que es increíble, que é maravilhosa. que es maravillosa. Aquela pessoa está pronta para ir para o céu, está lista Aquella persona está lista para ir ao cielo. para ir al cielo. Eu quero dizer uma coisa para você, Yo quiero decirte una cosa que a Bíblia nos ensina: que la Biblia nos enseña. nenhum ser humano Ningún ser humano está justificado diante de Deus está justificado delante de Dios se não for por meio do sangue de Jesus, si no fuera por medio de la sangre de Cristo, se não for por meio da sua graça redentora. si no fuera por medio de su sangre redentora. Glória a Deus que nos deu da sua graça. Gloria a Dios que nos dio
su gracia e hoje nós somos salvos y hoy nosotros somos salvos gratuitamente, gratuitamente, conforme nós acabamos de ler. conforme nosotros acabamos de leer. Eu quero ler agora um outro texto bíblico Yo quiero leer ahora otro texto bíblico que está no livro de Tito, que está en el libro de Tito, capítulo 2, versículo de número 11. capítulo 2, versículo número 11. Diz assim a palavra de Deus: Dice así la palabra de Dios. porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado para salvação a todos os homens. A graça de Deus foi manifestado La gracia de Dios fue manifestada por meio de uma pessoa, por medio de una persona, Jesus Cristo. Jesucristo. Não há um outro nome, No hay otro nombre, nem um outro homem, nem uma outra mulher ningún otro hombre, ninguna mujer nascida neste mundo, nacida en este mundo, sobre condição alguma, sobre condición alguna, tem poder tiene poder para salvar, para salvar, para justificar, para justificar, para perdoar pecados. para perdonar pecados. Não existe No existe santo, santo, apóstolo, ser humano, evangelista, pastor. evangelista o pastor. Não existe nome nenhum No existe un hombre ninguno que seja intermediador entre Deus e os homens. que sea un intermediario entre Dios y los hombres. Somente Jesus Cristo de Nazaré, Solamente Jesucristo de Nazaret, aquele que morreu por nós, aquel que murió por nosotros, que derramou o seu sangue de braços abertos. que derramó su sangre de brazos abiertos. E de braços abertos era como se ele estivesse dizendo: Y de brazos abiertos es como si estuviera diciendo, vinde a mim, ven a mí, que eu tenho perdão, que yo tengo el perdón. eu tenho graça, Yo tengo gracia. eu tenho vida para Yo- vocês. Yo tengo vida para ustedes. Aleluia, de graça. Aleluya. É de graça. Quem quiser, venha e beba desta água. Es de gracia. Quien quiera, quien tenga sed, que beba de esta agua. Receba desta vida. Reciba de esta vida. Porque a graça de Deus foi manifestada. Porque la gracia de Dios fue manifestada. Vamos estar lendo mais um texto bíblico. Vamos a leer un texto bíblico más. Efésios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo de número 8. versículo número 8. Assim diz a palavra de Deus. Así dice la palabra de Dios. Você pode acompanhar na tela da sua televisão. Usted puede acompañarnos en la televisión. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Veja que versículo poderoso. Vea qué versículo tan poderoso. Pela graça sois salvos. Por la gracia sois salvos. Não vem de nós. No viene de nosotros, É dom de Deus. es don de Dios. Por meio da fé. Por medio de la fe. Não é por meio das tuas obras. No es por medio de tus obras. Não é porque tu faz caridade. No es porque tú haces caridad. Não é porque tu pensas ser uma boa pessoa. No es porque tú eres una buena persona. Ou sejas uma boa pessoa. O seas una buena persona. Não é por isso que você merece a salvação. No es por eso que usted merece una salvación. Existem muitas religiões Existen muchas religiones que pensam desta maneira. que piensan de esta manera. Como, por exemplo, Como por ejemplo, religiões espíritas. religiones espiritistas. Por exemplo, da linha de Allan Kardec. Por ejemplo, la línea de Kardec, Que pensam que o ser humano reencarna inúmeras vezes. que piensa que el ser humano reencarna varias Que veces. pensam que o ser humano se autoilumina, Que piensa que el ser humano se autoilumina, se autoaperfeiçoa se autoperfecciona e vai justificando-se y va justificándose através da sequência de reencarnações. a través de la secuencia de la encarnación. Mas De a las Bíblia encarnaciones. nos ensina bem diferente. Mas la Biblia nos enseña bien diferente. A palavra de Deus diz que, porque pela graça, La palabra de Dios dice que por la gracia, por meio da graça sois salvos. por medio de la gracia sois salvos. Por meio da fé, Por medio de la fe, as obras se manifestam. las obras se manifiestan. As nossas obras estão presentes na nossa vida, Nuestras obras están presentes en nuestra vida. na vida do cristão. La vida del cristiano, Mas as nossas obras mas nuestras obras não são motivos para recebermos salvação. no son motivos para recibir la salvación. Jamais.
Ya no hay. Não há espaço nisso na Escritura, No hay espacio para este pensamento na Escritura. para ese pensamiento en las escrituras. Mas as nossas obras Mas nuestras obras são consequências son de consecuencias termos sido salvos de haber sido salvos por meio desta grande graça que foi manifestada. por medio de esta gran gracia que fue manifestada. Em outras palavras, as minhas obras En otras palabras, mis obras não me justificam diante de Deus, no me justifican delante de Dios. mas eu recebi a salvação Mas yo recibí salvación sem merecer, sin merecer, sem mérito algum. sin mérito alguno. E agora, Y ahora, porque Ele me amou, porque Él me amó, porque Ele me perdoou, porque Él me perdonó, porque Ele me deu uma nova vida, porque Él me dio una nueva vida, e o Espírito Santo habita em mim, el Espíritu Santo habita en mí. a partir de agora essas obras se manifestam na minha vida, A partir de ahora, esas obras se manifiestan en mi vida, porque agora eu tenho uma nova vida porque ahora tiene una nueva vida e tenho as novas obras y tengo unas nuevas obras que glorificam a Cristo. que glorifican a Cristo. Não devem glorificar a mim, No deben glorificarme, mas o nome de Cristo. mas el nombre de Cristo. Aleluia, porque pela graça sois salvos, Aleluya, porque por la gracia sois salvos por meio da fé. por medio de la fe. É pela fé Es por la fe na obra de Cristo. la obra de Cristo. É pela fé no sacrifício de Cristo. Es por la fe el sacrificio de Cristo. É pela fé conforme a Escritura. Es por la fe conforme la A Escritura. minha fé diz que o que a Bíblia diz é a verdade. Mi fe dice que lo que la Biblia dice es verdad, Porque a Bíblia é a verdade. porque la Biblia es verdad. E eu descanso nessa palavra. Y yo descanso en esa palabra. E o texto segue: e isto não vem de vós, Y esto no viene de vos, é dom de Deus. es don de Dios. É presente, é regalo de Deus. Es un regalo de Dios. Nós não merecemos, Nosotros no merecemos, mas Ele resolveu, decidiu mas Él decidió nos presentear, dárnosla, nos regalar. regalárnosla. Aleluia. Não vem de nós. Sabemos que muitos não vão entender. Sabemos que muchos no van a entender. Muitas pessoas não vão conseguir compreender. Muchas personas no van a conseguir entender. E isso é natural. Y eso es natural. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Vamos ler aqui em 1 Coríntios, Vamos a leer aquí en 1 de Corintios, no capítulo 2, capítulo 2, versículo de número 14 e 15. versículo 14 y 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son loucura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O homem natural El hombre natural não vai conseguir compreender, no va a conseguir comprender, discernir, discernir, porque ele vive de acordo com a lógica humana, porque él vive de acuerdo con la lógica com a humana, razão humana. con la razón humana. Compreende somente a justiça da terra, Comprende solamente la justicia de la tierra, que é aqui debaixo. que es aquí debajo. Mas o homem espiritual, Mas el hombre espiritual, esse sim discerne todas as coisas. ese sí discierne todas las cosas. E o amor de Deus é derramado em seu coração. El amor de Dios es derramado en su corazón. Então, muitas vezes, as pessoas não vão compreender a graça de Deus Entonces muchas veces las personas no van a comprender la gracia de Dios e ficam julgando y viven jugando pessoas personas, que foram perdoadas, personas que fueron que perdonadas, tiveram um passado terrível, que tuvieron un pasado terrible, abominável, abominable, fizeram coisas terríveis que hicieron mesmo. cosas terribles E muitas vezes estão na cadeia, na y muchas, prisão, y muchas veces están en la prisión,
e estão pagando o devido preço están pagando el debido precio dos seus atos. de sus actos. Estão pagando para os homens Están pagando para los hombres conforme a devida justiça conforme la debida justicia em relação às suas atitudes e às suas decisões no passado. en relación a sus actitudes, con relación a su pasado. Agora, Ahora, outro assunto totalmente diferente en otro asunto totalmente diferente, é o perdão espiritual que a pessoa recebe. el perdón espiritual que la persona recibe, Ela recebe o perdão dos seus pecados él recibe el perdón de sus pecados mediante o sangue de Cristo. mediante la sangre de Cristo. Quando ela se arrepende Cuando él se e arrepiente recebe uma nova vida, y recibe una nueva vida, não existe no existe nenhum pecado ni un pecado que a pessoa não pode receber o perdão de Cristo, que la persona no pueda recibir el perdón de Cristo, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos os demais pecados, Todos los demás pecados, todos os demais erros, todos los demás errores, tudo que a pessoa cometeu, todo lo que la persona cometió, todo o passado, todo el pasado, quando a pessoa confessa Cristo, cuando la persona confiesa a Cristo, se arrepende, se arrepiente, ela é justificada diante de Deus. él es justificado delante de Dios Por meio do maravilhoso sangue de Jesus. por medio de la maravillosa sangre de Jesús. Aleluia. Se o diabo te acusa Aleluya, si el diablo te em acusa relação ao teu passado, y em relação, en relación a tu pasado e você se arrependeu de verdade, y usted se arrepintió de verdad, coloque o dedo na cara dele e diga: mentiroso, coloque el dedo en la cara de él y diga, mentiroso, você não pode mais me acusar, usted no me puede acusar más, porque aquele que me justifica porque aquel que me justifica é muito maior, es mucho mayor, é Deus. es Dios. Foi por meio do sangue do Cordeiro. Fue por medio de la sangre del Cordero, Não fui comprado com coisas desta terra, no fue comprado con cosas de esta tierra, nem com ouro, nem prata, ni con oro, ni con plata, nem joias, ni nem joyas, dinheiro, ni dinero, nem carros, nem casas, ni carro, ni casas, mas com o sangue, mas con su sangre, com a vida con la vida de Jesus Cristo, de Jesucristo, que foi moído no Calvário que fue muerto en el Calvario por nos amar. por amarnos. Não deixe o diabo te enganar. No, Não permita que o diabo te engane, no permitas que el diablo te engañe, te acuse. te acuse. Ele é mentiroso. Él es mentiroso. Aleluia, a graça de Deus nos alcançou. Aleluya, la gracia de Dios nos alcanzó. Alcança todo aquele que crê. Alcanza a todo aquel que cree. Aleluia, e recebe pela fé. Aleluya, y recibe por la fe. Eu quero falar de um homem, Yo quiero hablar de un hombre, ladrão. un ladrón Que estava na cruz. un ladrón que estaba en la cruz. Tinham dois ladrões Eran dos ladrones e Jesus no meio, y Jesús en medio, no dia da crucificação de Cristo. el día de la crucifixión de Cristo. Só que ladrão Solo que un ladrón se arrependeu, se arrepintió, demonstrou fé, demostró fe, contrição em seu coração. con tristeza en su corazón, Arrependimento. arrepentimiento, E se humilhou diante de Cristo. y se humilló delante de Cristo. E o outro não. Y el otro no. O outro seguiu blasfemando, El otro siguió blasfemando, duvidando de Deus, dudando de duvidando Dios de Deus e de Cristo Jesus. y de Cristo Jesús. O texto diz em Lucas, El texto dice en Lucas, capítulo 23, capítulo 23, versículo 33, versículo 33 e dos versículos 39 ao 43. y de los versículos 39 al 43. Diz assim: Dice así: blasfemava: uno blasfemaba, se tu és o Cristo, si tú eres el Cristo, salva-te a ti e a nós. sálvate a ti y a nosotros. Mas o outro o repreendeu: Pero el otro increpaba, tu não temes nem a Deus, estando na mesma condenação? ¿no temes a Dios cuando estás en la misma condenación? E ainda, Y todavía nós merecemos, nosotros lo merecemos porque fizemos coisas erradas, porque hemos hecho cosas malas, mas ele nenhum mal fez. pero Él no ha hecho nada. Depois ele disse, Después Él dice, voltando-se para o Senhor: Mirando al Señor. volteándose hacia el Señor: Senhor, Señor, lembra-te de mim acuérdate de mí quando entrares no teu reino. cuando vengas a tu reino. Jesus respondeu: Jesús respondió, hoje ainda hoy há
hoy todavía estarás comigo no paraíso. estarás conmigo en el paraíso. Hoje, Hoy Jesus perdoou aquele homem. Jesús perdonó a aquel hombre. Naquele momento En aquel momento em que ele mostrou arrependimento en que él mostró arrepentimiento e fé em Jesus. y fe en Jesús. Creu que ele era o Filho de Deus. Cree que él es hijo de Dios. Creyó. Creyó que él es hijo de Dios. Aleluia. E ele recebeu essa graça naquele momento. Y él recibió esa gracia en aquel momento. E o perdão de todos os seus pecados. Y el perdón de todos sus pecados. Jesus não perguntou para ele quais são as obras que ele fez. Jesús no preguntó para él cuáles son las obras que él hizo. Jesus não perguntou para ele quantas vezes ele orou. Jesús no le preguntó cuántas veces lloró Orou. o cuántas veces oró. Jesus não perguntou para ele quantas vezes ele deu esmolas. Jesús no preguntó cuántas veces dio él monedas. Jesus simplesmente viu naquele homem fé Jesús simplemente vio en aquel hombre fe e arrependimento. y arrepentimiento. Imediatamente, Inmediatamente ele recebeu o perdão dos seus pecados. él recibió el perdón de sus pecados. Sabe o que é isto? ¿Sabe qué es esto? A graça de Deus. La gracia de Dios. Muitos não compreendem a graça de Deus. Muchos no comprenden la gracia de Dios. O amor de Deus El amor de Dios extravasa, se manifesta muito allá se manifiesta más allá de nosso entendimento, de nuestro entendimiento, de nossa capacidade de percepção, de nuestra capacidad de percepción, de justiça própria. de la justicia propia. Mas o amor de Deus Mas el amor de Dios vem dele. viene de A él. explicação está nele. La explicación está en él. Não depende de nós. No depende de nosotros. Ele decidiu amar Él decidió amar e perdoar todos aqueles que o recebem y perdonar a todos aquellos que lo reciben pela fé. por la fe. Existe outro texto bíblico, Este es otro texto bíblico. Mateus capítulo 20, Mateo capítulo 20, do versículo 1 até o 16. del versículo 1 al 16. Você pode ler depois na sua casa. Usted puede leerlo después en su casa. É uma parábola Es una que parábola fala dos trabalhadores numa vinha. que habla sobre los trabajadores de una viña. Aleluia. Eu quero ler aqui com você o versículo 11 ao 15. Yo quiero leer aquí con usted del versículo 11 al 15. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Vou ler agora na palavra de Deus em espanhol, do versículo 11 ao 15. E ao recebê-lo murmuravam contra o padre de família, dizendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Veja bem o que diz o texto bíblico. Vea bien lo que dice el texto bíblico. Esta parábola Esta parábola nos traz um ensinamento muito grande nos trae una enseñanza muy grande acerca da graça de Cristo. acerca de la gracia de Cristo. O Senhor daquela vinha El Señor de aquella viña começou a chamar muitas pessoas para trabalhar. comenzó a llamar muchas personas para trabajar. Desde de manhã, cedo, temprano. Desde temprano E depois, mais tarde, chamou outros. y después más tarde llamó a otros E depois, mais tarde, chamou outros. y después más tarde llamó a otros. E quase no final do dia, chamou mais uns. Y casi al final del día llamó a otros. E na hora de acertar o dinheiro, Y a la hora de pagar el dinero, ele deu para um él dio para uno que trabalhou desde de manhã cedo, temprano, que
trabajó desde temprano, o mesmo que deu para o outro que trabalhou um pouco mais tarde, lo mismo que dio para el otro que trabajó un poco más o tarde, mesmo que deu para outro, lo mismo dio para el otro, e o mesmo valor deu para aqueles que trabalharam bem pouco. y lo mismo dio para aquellos que trabajaron bien poco. E alguns não entenderam, Y algunos no entendieron, não lhes pareceu justo, no les pareció justo, tem algo errado, es algo mal, me parece errado, malo. me parece un error. Trabalhei todo dia Trabajé todo el día e este que começou agora vai ganhar a mesma coisa que eu? y ese que trabajó apenas ahora va a ganar lo mismo que yo. Não parece justo? No parece justo. E aquele senhor disse para ele: Y aquí el Señor dice para él, como não é justo? ¿cómo que no es justo? Não posso fazer o que quiser do meu dinheiro? ¿No puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero? Por acaso agora eu sou uma pessoa má? ¿O acaso soy una persona mala? Porque eu quero dar bem para ele, assim como eu combinei contigo? ¿Porque acaso yo le quiero dar lo mismo a él que convení contigo? Por que os teus olhos veem essa atitude como se fosse algo mal? ¿Por qué tus ojos ven esa actitud como si fuera algo malo? Não estou dando para ti o que combinei? ¿No estoy dando para ti lo que convine? A graça de Deus é para todos. La gracia de Dios es para todos. A salvação que Deus dá para alguém La salvación que Dios da es para alguien que nasceu na igreja que nació en la e iglesia tem uma vida inteira de santificação, y tiene una vida entera de santificación, 70, 80 anos, 70, 80 años servindo ao Senhor sirviendo al Señor em santidade, en santidad, fidelidade, fidelidad, buscando viver a sua palavra, buscando vivir su a palabra. mesma salvação La misma salvación Jesus dá Jesús da para alguém para alguien que viveu uma vida longe de Deus, que vivió una vida lejos de Dios, talvez blasfemando do Senhor, tal vez blasfemando del Señor, fazendo coisas terríveis, haciendo cosas terribles, e talvez ali no leito de UTI, y tal vez ahí en no leito de UTI, en el lecho de donde va a morir, e no hospital, en el hospital, nos últimos 15 minutos de vida, los últimos 15 minutos de vida, vai lá naquele quarto, va a llegar a aquel cuarto cristão, un cristiano e abre a Bíblia, y abre la e lê Biblia versículo, y lee el versículo e diz para ele que Deus perdoa os pecados dele, y le dice a él que Dios perdona los pecados para él. se ele se arrepender, Si él se se ele arrepiente, quiser uma nova vida, si él desejar. desea una nueva vida E esse homem abre o coração, y ese hombre abre el corazón e ali ele se quebranta, y ahí se quebranta e recebe a Cristo, y recibe a Cristo e o perdão dos seus pecados. y el perdón de sus pecados. Esta é a graça, Esa es la gracia, esta é a justificação, esa es la que justificación não vem de nós. que no viene de nosotros. Muitos não entenderam. Muchos no entendieron Quando aquele Senhor pagou cuando aquel Señor pagó para todos da mesma maneira, para todos de la misma manera, como muitas pessoas como muchas personas não entendem. no entienden. Quando alguém recebe o perdão dos seus pecados, Cuando alguien recibe el perdón de sus pecados e a Bíblia diz que ele vai para o mesmo céu que nós vamos, que eu vou. y la Biblia dice que vamos a ir al mismo cielo que nosotros vamos. Esta é a graça de Deus. Esa es la gracia de Dios. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del O que Señor. seria de mim e de ti se não fosse a graça do ¿Qué Senhor? sería de mí y de ti si no fuera por la gracia del Señor? Quem de nós pode bater no peito e dizer, eu mereço? Quem de nós outros ¿Quién de nosotros pode bater no peito puede decir en el pecho e dizer, eu mereço a salvação? y decir yo merezco la salvación? Ninguém. Nadie, Ninguém. nadie. Aleluia. Eu quero ler o último texto bíblico Aleluya, yo quiero leer el último texto bíblico para encerrarmos essa mensagem. para cerrar este mensaje. Eu quero falar sobre uma parábola Yo quiero hablar sobre una parábola de filho de un hijo que abandonou a casa do pai. que abandonó la casa del padre. Em português é conhecida como a parábola do filho pródigo. En portugués es conocida como la parábola del hijo pródigo Em espanhol, creio. y en que sim. español es igual. Aleluia. Este filho saiu da casa do pai, Aleluya, ese hijo salió de la casa del padre, pediu o que ele tinha direito, pidió que, tinha direito, que tenía derecho sua parte na herança, de tener la parte de su herencia, pegou esse dinheiro, agarró ese dinero, foi para uma terra distante, fue por una tierra distante, gastou tudo que tinha gastó todo lo que de tenía uma forma leviana, de una forma ligera e ali ele perdeu tudo e ele acabou trabalhando num lugar y ahí él perdió todo y terminó trabajando en un hogar em que ele estava
compartindo a comida de los puercos, estava comendo a mesma comida dos porcos. Y él estaba en un lugar donde tenía que compartir la comida con los puercos. E ele caiu em si Y él cayó en sí e disse: y dijo, os trabalhadores do meu pai los trabajadores de mi padre comem bem, comen bien, têm boa comida, tienen buena comida, têm teto para dormir, tienen un techo para dormir, têm lugar confortável para viver. tienen un lugar bueno para vivir. Ele começou a pensar no que ele estava vivendo, Él comenzó a pensar lo que él estaba a viviendo, realidade da casa do pai, o amor, o cuidado, tudo. la realidad de la casa del padre, el amor, el cuidado, todo. E ali ele se viu no meio daquela situação. Y ahí él se vio en medio de aquella situación E ele tomou uma atitude. y él tomó la actitud. Eu vou para a casa do meu pai. Yo voy para la casa de mi padre. Aconteça o que acontecer, Pase lo que pase, eu vou voltar. yo voy a regresar. Se meu pai me aceitar, me aceite. Si mi padre me acepta, me acepta. Se não me aceitar, sei o que for. Si no me acepta, será lo que sea. E o texto diz em Lucas capítulo 15, do versículo 20 ao 24. Y el texto dice en Lucas 15, del 20 al 24. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, aleluia. Versículo 20 ao 24. E levantando-se, vino a su padre, e quando aún estava lejos, lo viu su padre, e foi movido a misericórdia, e corrió, e se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ya revivido, se había perdido y es hallado. E começaram a regocijar-se. E seu hijo maior estava no campo. E o texto sigue. El padre, quando mirou seu hijo, o pai, quando olhou seu filho, saiu ao encontro dele. El padre, cuando vio a su hijo, salió al encuentro con él. Abraçou seu filho. Abrazó a su hijo. Beijou seu filho. Abrazó a su hijo. E beijou Y besó a su hijo. com todo o amor que ele tinha. Con todo el amor que él tenía. Não importa o que o filho fez. No importa lo que el hijo fuera. Não importa o seu passado. No importa su pasado. Não importa as circunstâncias. No importa las O circunstancias. pai o perdoou. El padre lo perdonó. Fez uma festa para ele. Hizo una fiesta para él. Colocou roupas novas. Puso ropa nueva. Anel no seu dedo. Anel no seu Anillo dedo. en su dedo. Sandálias nos seus pés. Sandalias en sus pies. Aleluia. Fala do que Deus faz conosco. Es lo que Dios hace con nosotros. Nos dá uma nova vida. Nos da una nueva vida. Aleluia. Eles começaram a regozijar-se Ellos comenzaron a regocijarse e a se alegrar. y alegrarse, Porque aquele que estava perdido porque aquel que estaba perdido foi achado. fue hallado. Estava morto Estaba muerto e reviveu. y revivió. Estamos encerrando agora no último versículo, Estamos cerrando ahora con el último versículo que está em Lucas, que está en Lucas, capítulo 19, versículo 10. capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Esse é
vontade de Deus. Esa es la voluntad de Dios. Este é o plano de Deus. Ese es el plan de Dios. É isso que está no coração de Deus. Eso es lo que está en el corazón de Dios. É por isso que Deus enviou o seu Filho Es por eso que Dios envió a su para Hijo salvar o pecador. para salvar al pecador. Porque o homem não pode se justificar diante de Deus. Porque el hombre no puede justificarse delante de O Dios. ser humano está num completo estado El ser humano está en un completo estado de condenação eterna. de condenación eterna. Mas o Filho do Homem veio buscar Mas el Hijo del Hombre vino a buscar e salvar y salvar aquele que estava perdido. a aquel que estaba perdido. Porque foi isso que ele fez com a minha vida. Porque Ele fez com minha vida. eso fue lo que hizo con mi vida. Foi lá onde eu estava. Fue a donde yo estaba. Me sacou, me tirou Me sacó da condenação. de la condenación Me deu uma nova vida. y me dio una nueva E por vida. meio da sua graça, Y por medio de su gracia, graça que eu confio, gracia que yo confío, que eu descanso, que yo descanso, porque é a obra do corpo de Cristo que foi moído. porque es la obra del cuerpo de Cristo que fue muerto. Esta é a obra do sangue do Cordeiro Es la obra del sangre del Cordero que justifica o pecador. que justifica al pecador. E Deus pode fazer isso com a tua vida. Y Dios puede hacer eso para tu vida. Agora, Ahora, se você está assistindo este programa, si usted está viendo este programa, não importa os teus pecados, no importa tus pecados, não importa o teu passado, no importa tu pasado, não importa o que fizestes. no importa lo que has hecho. Se você crê em Cristo Jesus, Si usted cree en Cristo Jesús, te arrepender se arrepintió de todo o coração, de todo corazón, Deus te perdoa Dios te perdona e te dá uma nova vida. y te da una nueva vida. E eu quero orar contigo neste momento. Yo quiero orar contigo en este momento. Se você assim deseja, ore junto comigo. Si usted así lo desea, ore junto conmigo. Pai bendito, Padre bendito, eu te agradeço pela tua palavra. yo te doy gracias por tu A palabra. tua palavra é fiel e verdadeira. Tu palabra es fiel y verdadera. Obrigado pela tua graça. Gracias por tu gracia, Graça que não merecemos. gracia que no merecemos, Graça que não há mérito no homem. gracia que no da mérito el hombre, Recebemos por meio do teu amor. recibimos por medio de tu amor. Abençoa esta pessoa que está agora Bendice a esa persona que está ahora escutando essa mensagem, escuchando este mensaje, pedindo perdão dos seus pecados, pidiendo perdón por sus pecados, se arrependendo se está arrepintiendo e quer agora, Senhor, buscar a tua face. y quiere ahora buscarte. A partir de hoje, A partir de hoy, servir a Deus, servir a Dios, praticar a palavra de Deus, practicar la palabra de Dios, receber o Espírito Santo, recibir el Espíritu Santo em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Vai lá, Senhor, nesta casa, nesta vida, neste lar. En esta vida, en esta casa, Convence o coração, convence ese corazón quebra toda a obra do diabo, que destruya toda obra del diablo, toda maldição, toda maldición, todo plano do inferno. todo plan del infierno. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, seja anulado, seja cancelado, sea cancelado, que a tua mente seja livre que tu mente sea libre pelo poder de Deus, por el poder de Dios, pela autoridade do nome de Cristo, por la autoridad del nombre de pela Cristo, autoridade desta palavra. por la autoridad de esta palabra, Em nome de Jesus, en el nombre de Jesús. que o poder de Deus Que el poder de Dios seja sobre a tua vida. sea sobre tu vida. Creia nesta palavra, Cree en esta palabra para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Amém. Amén. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga. Receba a graça de Deus. Recibe la gracia de Dios. Creia por meio da fé, Crea por medio de la fe, não nas tuas obras, no en tus obras, mas nas obras de Cristo. mas en las obras de Cristo. Amém? Amén. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor Jesus nos permitir. si así el Señor Jesús nos permite. Que Deus te abençoe. Que Dios te bendiga. Santo, 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 santo.